comércio, cultura, esporte. Segmentos da economia mundial afetados diretamente com a chegada do coronavírus. E no caso do mundo esportivo, estimativas e cálculos são feitos diariamente sobre o prejuízo causado pela pandemia. Os anunciantes que compram espaço para anunciar na televisão durante os jogos, sem dúvida, terão dificuldade de continuar pagando o que pagavam por esse espaço, porque os seus consumidores terão dificuldade de continuar comprando o que compravam. O mesmo serve para os patrocinadores, que também vão ter dificuldades para continuar pagando os patrocínios, porque podem ter dificuldade para continuar vendendo os seus produtos. O mesmo vale para a compra de programas de sócio-torcedor, para a compra de ingressos, para a compra de camisas, porque o poder de compra do consumidor ele seriamente será afetado. O coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas, Pedro Trengrause, destaca alguns números que chamam a atenção pelos valores, que ainda podem aumentar. O Centro Internacional de Estudos do Esporte estimou uma perda de 30% no valor de mercado dos jogadores e dos times. A KPMG estimou uma perda de 6 bilhões de dólares no esporte europeu, no futebol europeu. A Ernst Young estimou que no Brasil as perdas podem chegar a 2 bilhões de reais. Aliás, ela divulgou um estudo agora, recentemente, mostrando que ano passado os clubes tiveram receitas nos dias dos seus jogos de quase 1 bilhão de reais, coisa que será certamente sacrificada agora com essa pandemia. E para que o impacto financeiro sobre clubes e ligas seja menor, algumas iniciativas têm sido tomadas por entidades espalhadas por todo o mundo, sejam públicas ou privadas. A Federação Real Espanhola de Futebol estruturou uma linha de crédito de mais de 3 bilhões de reais para que os seus clubes consigam atravessar uma eventual crise de liquidez na pandemia. A Premier League deu mais de 1 bilhão de reais para os clubes também ultrapassarem aí essa crise de liquidez. A gente vê na França, onde os clubes são empresa, o governo apoiando os clubes na mesma medida que apoia todas as empresas. E no Brasil, a gente ainda não tem claro qual é a política de apoio tanto da arquitetura institucional do próprio futebol quanto do governo. Para se ter uma ideia, o futebol brasileiro movimentou mais de 50 bilhões de reais na economia nacional só em 2018. Só que diferente de outros países, por aqui pouco se faz para que os impactos sejam pelo menos diminuídos. Mais de 90% dos jogadores do Brasil ganham até 2 salários mínimos. E se os clubes fossem empresa, eles talvez estivessem amparados nesse programa que o governo criou para pagar justamente a folha até 2 salários mínimos das micro, pequenas e médias empresas do Brasil. Então, essa crise ela ainda é difícil de ser medida na sua extensão, mas ela já traz reflexões importantes para desenvolver o futebol, o esporte no Brasil. Para o especialista, o problema no futebol brasileiro é estrutural. A mudança sobre a forma como os clubes são administrados é algo primordial para que eles se tornem mais sustentáveis, passando a serem clubes-empresas. Se a gente pode identificar um efeito dessa crise, é a necessidade de transformação de todo o ambiente do esporte brasileiro para resolver de uma vez por todas um passivo que a gente vem carregando como sociedade eternamente, e o futebol, o esporte em geral, possa se desenvolver, gerando cada vez mais emprego, cada vez mais renda e contribuindo com o arranjo produtivo nacional. Se a gente vai precisar ajudar o esporte a sair da crise, a gente precisa transformá-lo para que no século XXI ele consiga gerar o máximo que ele pode gerar para toda a sociedade brasileira. E com as feridas expostas, o futebol brasileiro mostra que ainda não sabe de que forma mudar culturas administrativas seculares, onde a pandemia é apenas mais um obstáculo no caminho da evolução deste esporte em nosso país.